No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que uma família da pesada resolveu fazer uma paródia da famosa saga Star Wars, mais precisamente do episódio 4, lançado em 1977. E esse vídeo vai ser apenas a primeira parte, já que os dois episódios do seriado contam com quase 1 hora de duração. E como estamos falando de uma família da pesada que adora satirizar filmes, programas de TV, entre outras coisas, eles não podiam deixar de zoar com essa saga conhecida por todos, como na vez em que Peter, que aqui era ninguém menos que o próprio Han Solo, resolveu fazer uma piada em relação aos atores que participaram desses filmes, e o C-3PO, que aqui era o Quagmire, que no meio da história chegou a se relacionar com uma impressora. O episódio então começa com toda a família Griffin assistindo, quando de repente a luz acaba. E como não tinham nada para fazer ali, Brian sugere acender umas velas e ler um pouco. Mas todos ao ouvirem isso logo caem na gargalhada. E Meg até chega a pedir para o seu pai contar a história do seu nascimento. E resumidamente, Peter conta que estavam no meio do caminho para casa com uma placenta, quando tiveram que voltar para o hospital e trocar pela Meg. E então ele sugere contar uma história de amor, e também de perda, pais e filhos, e a força para conservar os direitos de comercialização internacional. Uma história de guerra nas estrelas. E então, aquele nostálgico início da saga começa, com as letras subindo. Mas diferentemente do original, aqui eles falavam algumas coisas bem diferentes. Primeiramente, entregam toda a trama da saga, dizendo que o cara mau é pai do cara bom. E que a princesa Leia é na verdade irmã do cara bom, mas como não sabiam disso, eles acidentalmente acabaram se beijando, e até chegam a perguntar, e se eles tivessem feito algo mais além disso? E então nos é mostrado que a nave onde estava a princesa Leia estava sendo atacada pela do Darth Vader, assim como no início do filme. E o C-3PO após descobrir que estavam sendo encurralados, até chegar a falar que estavam sendo abordados por trás, e não era uma abordagem por trás do tipo, respira fundo vamos experimentar. Vendo isso, o R2-D2 então decide perguntá-lo se poderia segurar o seu saquinho. E como no filme, a tropa do Darth Vader acaba invadindo a nave, e conseguem abater os soldados que estavam ali. Vendo que estava sem saída, a princesa Leia resolveu gravar uma mensagem na memória do R2-D2, pedindo para o Obi-Wan Kenobi ajudá-la. Mas acaba não conseguindo salvar a gravação, e até chega a se irritar. Vendo isso, o R2-D2 então fala que iria pessoalmente entregar a mensagem para o Obi-Wan. Mas infelizmente a princesa acaba sendo capturada pelos soldados. Com isso, C-3PO e R2-D2 decidem entrar em uma nave para fugir dali. E vão até um planeta para buscar a ajuda do Obi-Wan Kenobi. Enquanto isso, Darth Vader conversa com a princesa Leia. E pergunta onde que ela havia escondido os planos para destruir a Estrela da Morte. Ela então revela que havia escondido em uma das 26 maletas que estavam ali. E ele acaba não conseguindo abrir a maleta certa. Durante isso, C-3PO e R2-D2 já haviam chegado no planeta, mas depois de um tempo os dois acabam se separando. Após o C-3PO ter dito algo que deixou ele irritado. Com isso, R2-D2 resolve ir por um outro caminho. O que não foi uma ideia muito boa, já que ele acabou sendo pego pelos saqueadores, que o leva para o seu veículo. Já na Estrela da Morte, o Conselho falava a respeito do ataque dos rebeldes, e que não importava o quão grande fosse, eles nunca conseguiriam destruir aquela estação espacial. Com isso, Darth Vader resolve perguntá-lo se tinha mesmo certeza que a Estrela da Morte não tinha nenhuma fraqueza. Mas ele acaba revelando que havia apenas 1% de chance dela ser destruída, que era através de um pequeno buraco, e caso alguém disparasse um laser lá dentro, a estação explodiria. E somente quem assistiu ao filme conseguiu pegar essa referência. E ao descobrir isso, Darth Vader perde a paciência e acaba enforcando ele. Enquanto isso no planeta Tatooine, C-3PO e R2-D2 conseguem finalmente sair do veículo dos saqueadores. Isso porque eles haviam sido comprados por um homem, mais precisamente o tio do Luke. E então ele finalmente aparece ali. E logo é chamado pela sua tia. Ela pede para ele dizer ao seu tio para não contá-lo que seu pai era o Darth Vader. Mas ele acaba se irritando. E fala que iria embora daquele lugar para se juntar a uma rebelião. Ela então responde que isso iria acontecer somente por cima do seu cadáver queimado. Já de noite, enquanto olhava para o horizonte, Luke fala que um dia, iria sair daquele planeta e lutar contra o Império. E durante isso,
O seriado até chega a fazer uma homenagem aos responsáveis pela belíssima trilha sonora da saga Star Wars. Mais tarde, enquanto C-3PO tomava banho, Luke acaba percebendo que havia algo de estranho naquela unidade R2-D2. E acidentalmente consegue ver a mensagem que a princesa Leia gravou. E até chega a descobrir que havia uma outra gravação nele. Já de manhã, C-3PO vai até o Luke e o avisa que o R2-D2 havia fugido no meio da noite. Temos que encontrá-lo. Mas qual é a ameaça fantasma desse cara? Com isso, eles então resolvem ir atrás dele. E depois de um tempo, conseguem encontrá-lo. Mas após isso eles são atacados pelo povo da areia. E Luke acaba ficando desacordado. Até que alguém aparece ali para salvá-los. E vai até o Luke para ver se estava bem. Então é revelado que aquela pessoa era ninguém menos que o próprio Obi-Wan Kenobi. Afinal, quem é você? Oh, filho da mãe sortudo. Que resolve levá-los para sua casa. Luke então mostra para ele a mensagem da princesa Leia, que inesperadamente acaba revelando algo sobre o seu passado. O senhor nos deve depois daquela bagunça que fez em Alderaan. E nós pagamos para manter as famílias daquelas crianças quietas. E essa piada foi basicamente com o personagem do seriado, já que ele tinha um certo interesse no Chris, e até mesmo em crianças. E após finalmente assistir a gravação, ele decide falar com o Luke a respeito da força, que era um tipo de poder que apenas um cavaleiro Jedi possuía. Após isso, ele resolve entregar para o Luke um sabre de luz, já que era algo bastante utilizado pelas pessoas da região. E também o conta que o Império iria procurar por aqueles dois droids. E Luke acaba lembrando que seu tio que havia comprado eles. Com isso, ele então vai até sua casa para vê-los. Mas infelizmente era tarde demais, pois acabaram sendo mortos. E não só eles, mas também a equipe responsável pelas incríveis trilhas sonoras. Com isso, eles teriam que continuar a história com uma outra equipe, que aparentemente, o Luke não gostava muito. Após isso eles decidem ir até uma região do planeta, em busca de alguém que soubesse pilotar uma nave. E acabam indo parar em um local onde havia diferentes tipos de criaturas. E até mesmo uma bem familiar. Enquanto isso, C-3PO e R2-D2 acabam percebendo que havia alguns soldados do Império ali, e resolvem se esconder. Um tempo depois, eles conhecem o Han Solo e seu grande amigo e também copiloto Chewbacca. Eu sou o Han Solo, capitão da Millennium Falcon, e o único ator cuja carreira não foi destruída por este filme. Obi-Wan fala que eles estavam precisando de alguém para levá-los até o planeta Alderaan, e queria pagar bastante dinheiro. Com isso, ele acaba aceitando. E quando estavam prestes a entrar na nave, alguns soldados do Império aparecem ali, e começam a atirar neles. Mas felizmente eles conseguem fugir. Enquanto isso, Darth Vader, querendo assustar a princesa Leia, decidiu mostrar para ela o quão poderosa era sua estrela da morte, destruindo Alderaan.